Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra e a gente buscar a sua aprovação para delegado de polícia. Então vamos lá, vamos acelerar esse trator. Tema da aula 49, lei número 15.134 de 2025. Uma lei que acabou de sair e alterou principalmente o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e trouxe também outras novidades. Então nós precisamos estudar essa lei e ela vai despencar nas provas de delegado de polícia. Pega o papel, pega a caneta para anotar e você não perder nada, beleza? Então vamos lá, como eu sempre faço, aqui sempre chegam pessoas novas aqui na nossa família Trator. Eu quero que vocês coloquem aí o hashtag no bate-papo aí nos comentários. Quem está acompanhando aqui, quem aí é do time Trator, coloca aí hashtag Eu Sou o Trator, porque o nosso time será imbatível. O nosso clã é o mais foda de todos. Quem não participar, reza a lenda, que nunca vai ser aprovado. Se você não colocar Eu Sou Trator, você não vai ser aprovado. Então eu quero ver aí quem que é trator, coloca aí. E vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Thiago Garcia, mais conhecido nas redes sociais como Delta Thiago. Olha eu aqui, lá no STJ, lançando um dos meus livros. Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou caminhando para 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Também recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo estado de São Paulo. Na minha época de concurseiro, consegui 3 feitos raros. Fui aprovado para delegado de polícia na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Há 14 anos, estou treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Olha que legal. Professor, como que funcionam essas aulas semanais? Essas aulas semanais, se você chegou agora, elas funcionam, elas entram no ar todos os sábados, sagradamente, 11 da manhã. Todo sábado, então, tem aula nova, 11 da manhã. Se você não puder participar ao vivo, a aula fica gravada e depois você tem 7 dias para ver ela. Depois a aula sai do ar. Só perde quem é muito burro, porque essas aulas valem milhões e vocês não encontram em nenhum outro lugar. Ninguém, nenhum professor está fazendo o que eu faço. Aulas de forma ininterrupta, de graça, há mais de um ano. Ninguém está fazendo isso. Então, valorizem. Professor, como que eu faço para receber os links dessas aulas? É só você ficar, acessar e permanecer lá na minha comunidade do WhatsApp. Professor, eu ainda não estou na sua comunidade do WhatsApp. Como que eu faço para entrar, para eu receber os links das aulas? É só você me chamar lá no direct do Instagram, que eu vou passar o link para você entrar nas nossas aulas semanais. E é legal que lá na comunidade do WhatsApp, ninguém vê seu número, lá só eu mando mensagem, então é bem bacana. E tem que estar na comunidade para você receber os links das próximas aulas. Se você está começando agora, não tem problema. Eu vou fazer muitas aulas ainda. Se você perdeu as anteriores, não tem problema. Você vai pegar as próximas, tá bom? Então vamos lá. Sorteio! Ganhador do sorteio que eu fiz semana passada tá aqui, ó, Brunão. Manda depois para mim um WhatsApp ou um direct no Instagram
para você passar os dados para a equipe mandar o livro que eu sorteei, tá bom? Lá no sistema, nós jogamos, né? No sistema de sorteio, a gente jogou todos os comentários lá de quem participou, de quem seguiu as regras, e aí o Brunão foi sorteado pelo sistema e vai ganhar um dos meus livros aí, o livro Crimes Patrimoniais, tá bom? Fiquem ligados, porque eu pretendo fazer mais sorteios para incentivar, para ajudar vocês, mas tem que ter o quê? Merecimento. Tem que participar das aulas, tem que valorizar, porque senão não faz sentido. Todo mundo que está aqui, 99%, são pessoas focadas, são pessoas esforçadas, com certeza vão conseguir obter êxito se encontrarem o caminho certo, tá bom? Às vezes aparece aqui um ou outro espírito de porco, uns imbecis aí, mas aí eu já bloqueio, tiro fora, porque eu não vou tolerar, não vou aceitar aqui babaquice. Um ou outro comentário, às vezes, fora de contexto, nada a ver, é bloqueado, é banido, vai fazer farra em outro lugar, não aqui, tá? Mas isso é raro, é uma vez ou outra só, eu já corto logo e já acabo com a palhaçada. É para ficar aqui só quem realmente quer estudar. Quem não quer estudar, fora, beleza? Mesma coisa na comunidade do WhatsApp. Quem não tá afim, vaza. Quem tá cagando pro conhecimento, vaza. Não vai passar nunca. Essa é a grande verdade, tá bom? Então vamos lá. E a mentoria? Professor, quero entrar na sua mentoria. Acessa lá o site sorrei.com.br. Lá você vai ter mais informações sobre a mentoria sorrei.com.br. Acessem o site lá, porque é muito bacana. Lá tem várias informações, lá tem vários exemplos de aprovados que com certeza vão inspirar vocês. Nesses 14 anos de mentoria, eu tenho aprovados no Brasil inteiro, os melhores cargos, principalmente aí para delegado. São tantos aprovados que não dá nem para colocar todos no site, porque senão não carrega. Tem muita gente. Então só falta você agora entrar lá na mentoria, tá bom? Você pode mandar aqui para mim também um WhatsApp 011 91 089 9002. Manda o WhatsApp lá, que a gente vai conversar sobre a mentoria. Lá eu vou pegar na sua mão para acelerar sua aprovação para delegado de polícia. O concurso virou uma coisa profissional. Se você não estuda do jeito certo, você só está perdendo tempo e dinheiro. A pessoa hoje em dia não consegue ser aprovada sozinha. Essa é a grande verdade. Então vem para a mentoria que lá você vai virar delegado, tá bom? Muito bem. Recados dados. Vamos para o tema da aula de hoje. Tema da aula: Lei 15.134 de 2025. Essa lei alterou o Código Penal, alterou a Lei dos Crimes Hediondos e alterou também a lei que trata do julgamento colegiado de organizações criminosas. Então essa lei, ela trouxe uma série de mudanças que serão cobradas nas provas de delegado de polícia. Então pega o papel, pega a caneta para vocês anotarem. Bom, como eu já falei, a lei número 15.134 de 2025, ela veio e trouxe várias alterações. No Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e na lei que trata do julgamento colegiado das organizações criminosas. Então essas leis, com certeza, vão cair no seu concurso. Código Penal sempre cai. Então não tem como você ignorar essa lei nova. Essa lei nova, ela vem com o objetivo de fornecer mais proteção para os operários do direito, para os membros do Poder Judiciário, para os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, para os oficiais de justiça, entre outros. Então essa lei ela vem para trazer mais proteção. Medidas concretas de proteção, colete, escolta, trabalho remoto. A lei prevê várias medidas de proteção para essas pessoas que atuam no nosso sistema jurídico. Porque nos últimos tempos nós estamos acompanhando vários atentados contra essas pessoas. Então essas pessoas, o legislador entendeu
que elas precisavam de mais proteção, de mais segurança legal. Por isso que essa lei veio e trouxe vários reflexos na nossa legislação. Vamos começar pelo reflexo no Código Penal. No Código Penal, essa lei nova, ela ampliou as hipóteses de homicídio funcional. Porque agora, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B, consta que será homicídio qualificado quando este for praticado contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, vamos entender aqui o que diz esse dispositivo. Percebam que aqui o legislador ele tentou atender aos pedidos da doutrina. Porque quando surgiu o homicídio funcional, essas figuras do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, elas não estavam contempladas no homicídio funcional. Então, uma parte da doutrina disse, ora, se atentar contra a vida do delegado de polícia vai caracterizar, nas hipóteses legais, homicídio qualificado, se a pena vai ser maior, por que isso também não é feito quando acontece um atentado contra um membro do Ministério Público, contra o Poder Judiciário? Não pode atacar o delegado, mas também não pode atacar o promotor, o juiz. Então a doutrina reclamou sobre isso, sobre a falta de proteção para essas figuras que também desempenham papel relevante na persecução penal. E aí veio o legislador e consertou isso, trazendo essas previsões. Notem que no dispositivo o legislador cita os membros do MP, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública. E ainda colocaram aqui os oficiais de justiça, com muita razão, porque também exercem funções aí que envolvem muitos riscos. E aqui o legislador fala que o homicídio funcional vai ficar caracterizado nessas hipóteses, desde que essas pessoas estejam no exercício da função ou que o homicídio seja praticado em decorrência dela. Então, por exemplo, imaginem um juiz que durante a audiência tem ali a sala invadida e é morto durante a audiência em razão do processo que ele ia julgar. Foi assassinado no exercício das funções. Isso vai atrair o homicídio funcional, essa nova figura. Outro exemplo, imaginem que o promotor está lá em viagem, está de férias, não está exercendo a função dele, mas durante as férias ali, ele acaba sendo morto em virtude de vingança, porque ele processou determinada pessoa. Esse exemplo se encaixa aí na hipótese exercício decorrente, essa hipótese se encaixa aí, não no exercício da função, mas em decorrência dela, tá bom? Então, muito bem. Aqui também o legislador trouxe que esse homicídio funcional ele vai ser caracterizado contra o cônjuge, contra o companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Então aqui, se qualquer uma dessas pessoas for morta, tá, em razão da condição, em razão do vínculo com essas autoridades, com esses operários do direito, também ficará caracterizado o homicídio funcional, tá bom? E aqui a gente tem que lembrar alguns conceitos de direito civil. É chato, algumas pessoas não conseguem guardar, mas tem que entender, tá bom? Entendendo, compreendendo, você nunca mais vai esquecer. Então vamos lá.
O que é parente até terceiro grau? Parente até terceiro grau, a gente vai ter aqui relações em linha reta, que vai abranger os ascendentes, os pais, avós e bisavós. Mãe, avó, bisavó, tá bom? Aqui pega todo mundo. Além disso, a gente tem aqui também os descendentes, que vão abranger quem? Vão abranger os filhos, os netos e os bisnetos. E ainda nós temos os colaterais, que são os irmãos, os tios e os sobrinhos. Isso aqui é um prato cheio para a banca usar, para jogar uma pegadinha, para tentar atrapalhar o seu concurso. A banca vai dar um exemplo. Imaginem as provas estilo FGV. A banca vai dar um exemplo, vai trazer aquele enunciado grande e vai falar que fulano, cicrano, beltrano, vai falar que alguma pessoa ali tem um grau de parentesco com a autoridade. E aí, esse parente, essa pessoa que tem um vínculo, é morta. E a banca vai perguntar se caracteriza ou não o homicídio funcional. Então você tem que guardar isso aqui, tá bom? E o parentesco, não é? Por afinidade aí, nós teremos aqui dentro os sogros, os genros, as noras e os cunhados. Então todas essas pessoas estão aqui dentro do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B. Bom, todos estão aqui. Muito bem. E agora nós temos questões polêmicas. Essa lei trouxe várias questões polêmicas que com certeza serão exploradas nas provas de delegado de polícia. Vamos começar aqui lembrando do teor do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, a linha A. Esse aqui foi o primeiro homicídio funcional, a primeira figura do homicídio funcional. Foi essa aqui. Lá nesse dispositivo, o legislador fala que caracteriza homicídio qualificado quando for praticado contra autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. E aqui eu pergunto, a partir da leitura desses dois dispositivos, quais diferenças vocês conseguiram perceber já? Coloca aí nos comentários que eu quero um estudo ativo. Quero um estudo porreta. Não quero aqui samambaias, não quero aqui plantas passivas que não se manifestam. Dedinho nervoso, senta o dedo aí no teclado. Vamos forçar, vamos fritar os neurônios, tá? Para a gente conseguir entender o que está por trás desse dispositivo. Então vamos lá. Quem aí conseguiu perceber as diferenças? Coloca aí nos comentários e daqui a pouco eu já vou abordar isso. Vamos ver, vamos lá. Quais as diferenças? Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então vamos lá. Pessoal, a primeira polêmica aqui diz respeito à questão do parentesco por afinidade. Porque no homicídio funcional originário não existe a previsão de parentesco por afinidade. O legislador fala aqui apenas em parente consanguíneo até o terceiro grau. Já na nova figura do homicídio funcional, o legislador fala apenas em parente. Ele não cita o consanguíneo. Fala, inclusive, por afinidade até o terceiro grau.
Então nós temos aí uma diferença clara e evidente em relação à proteção concedida para essas pessoas. Por quê? No caso do homicídio funcional, que envolve, por exemplo, policiais, esse homicídio funcional, ele não protege as pessoas que têm parentesco por afinidade com os policiais. Não protege. Porque o tipo não fala sobre isso. Ah, professor, mas é injusto, mas se fala no 121, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha B, se fala nesse, a gente pode estender também ali para o 121, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha A. Não dá, não pode, porque nós não aceitamos no direito penal a analogia em Malam Partem. Por mais que essa situação seja bizarra, por mais que essa situação seja injusta, o direito penal não comporta a analogia para prejudicar o agente nessa situação de tipificação. Então, nós temos aí pessoas desprotegidas. Por que a sogra do defensor público tem mais importância, tem mais valor que a sogra do policial? Não faz sentido. E aí falaram para mim que descobriram a causa disso. Falaram que, professor, o problema é que... Olha que pecado, que absurdo. O problema é que os policiais são conhecidos porque eles têm, muitos deles, muitas sogras. Então o legislador achou que seria difícil proteger tantas sogras e deixou as sogras dos policiais de lado, protegendo apenas as sogras dos defensores e dos demais aí, membros do MP, do Judiciário, enfim. Isso é discriminação. Isso é discriminação. Generalizar, não é? Que todos os policiais... Ainda fui obrigado a ler, a ouvir isso. Pessoal, brincadeira à parte, falando sério agora, isso para mim é inconstitucional. Nosso legislativo, mais uma vez, pecou. E pecou feio. Porque como que não teve ninguém lá, com tanta gente, como que não teve ninguém que conseguiu ver esse absurdo e deixou passar? Situações idênticas não podem receber tratamento diferenciado na lei. Então, o legislativo tem que acordar e fazer uma nova lei para mudar a redação do 121, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha A, para colocar aqui também o parentesco por afinidade. Tá? Tem que colocar aqui também o parentesco por afinidade, por uma questão de justiça. E qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam? Qual que é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Então essa é a primeira questão polêmica. Outra questão polêmica que vai aparecer, principalmente na sua fase escrita, na sua fase oral, o examinador vai querer saber se você está por dentro disso aqui ou não. E eu estou trazendo isso em primeira mão para vocês. A lei acabou de sair e eu já estou analisando a lei com a minha visão de jurista, de doutrinador, de professor, de escritor, de palestrante, de delegado. Já estou trazendo aqui para você essas percepções iniciais para você sair na frente da concorrência e a gente passar o trator na banca e na concorrência também, tá bom? Então vamos lá. Parentesco civil. Olha só. Aqui no homicídio funcional do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha A, o legislador fala em parente consanguíneo. Isso aqui é muito criticado pela doutrina. Porque a doutrina diz o seguinte: então, se só serve parente consanguíneo para tipificar essa hipótese de homicídio funcional, isso significa que o filho adotado do policial, por exemplo, não pode figurar nessa condição para atrair o homicídio funcional. Então, se o filho do policial adotivo é assassinado porque quiseram fazer vingança para atingir o policial que prendeu uma organização criminosa, enfim, nesse caso, nós não teremos uma hipótese de homicídio funcional. Isso também, obviamente, é
injusto. Isso também não é correto, porque a própria Constituição Federal diz que não é possível fazer distinções entre filhos de sangue e filhos adotivos. Só que o legislador, no Código Penal por hora, nessa situação, ele exige que o parentesco seja consanguíneo. E se ele exige que o parentesco seja consanguíneo, isso significa que o filho adotivo está fora aí desse tipo penal, está fora dessa proteção dada pelo direito penal. E agora, olha que absurdo, mais um absurdo. Se a gente vem aqui agora no dispositivo novo, aqui o legislador não fala em parente consanguíneo. Então, aqui, nesse homicídio funcional novo, o legislador está aceitando que, por exemplo, se o filho do juiz é morto em retaliação porque o juiz julgou e condenou determinada pessoa, nesse caso, será possível identificar e tipificar como homicídio funcional. Porque nesse novo dispositivo, o legislador não usa a expressão parentesco consanguíneo. Não. Aí ele só coloca parente. Ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau. Então, dentro dessa expressão, que está mais genérica, que está mais ampla, a gente consegue colocar os filhos adotivos. Diferente da outra figura do homicídio funcional que eu acabei de citar para vocês. Mais uma vez, legislativo, faça mais uma lei. Vocês adoram fazer leis. Façam mais uma lei para corrigir esse equívoco. Qualquer tipo de filho merece proteção. Não faz sentido. Se o homicídio é um homicídio funcional, não faz sentido ser funcional apenas em uns casos, para os membros do MP do Judiciário, e não ser também funcional para outros casos envolvendo os policiais. Isso viola, de forma evidente e clara, o princípio da isonomia, tá bom? Tem mais questões polêmicas? Temos mais questões polêmicas. A advocacia pública, o novo dispositivo, ele fala aqui sobre a advocacia pública. E ele cita que a advocacia pública se refere aos membros escritos nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal. E aqui nós temos um problema. Por quê, professor? Porque se você pegar lá o 131 e o 132 da Constituição Federal, você vai ver que lá o legislador cita a Advocacia Geral da União, advogados da União, cita as procuradorias do Estado, procuradoria do DF, mas ele não cita as procuradorias municipais. E aí? E se for praticado um homicídio em razão da função contra um procurador municipal? Como que nós vamos fazer? Não dá para usar analogia em Malam Partem. Então, na minha opinião, homicídio praticado contra procurador municipal no exercício das suas funções não vai caracterizar homicídio funcional, tá bom? Não vai caracterizar homicídio funcional porque o legislador foi omisso e a gente não pode ampliar o alcance do tipo penal sob pena de violar os princípios mais sagrados do direito penal. Olha que questão interessante essa, hein? Muitas questões interessantes aqui que as bancas adoram explorar, tá? E tem uma outra constatação aqui que diz respeito à advocacia privada. Nós estamos acompanhando vários atentados contra advogados. Só que o tipo novo, ele não traz aqui a previsão para a advocacia privada. Não traz. Ele protege apenas a advocacia pública. E a advocacia privada ele não protege. Então, ainda que o advogado seja morto por causa das suas funções no exercício da advocacia, isso não vai caracterizar o homicídio funcional por falta de previsão legal. Estou acompanhando aí muitos manifestos de advogados falando que o tipo deveria ter contemplado os advogados também
E eu concordo, sem dúvida, concordo também, tá bom? Tem outras questões também, essas são as principais que eu queria passar aqui para vocês. Depois, surgindo mais alguma coisa relevante, eu vou passando, tá bom? Essas são as minhas primeiras análises. Lembrando que vocês têm que peguem a lei nova para dar uma lida lá, tá bom? Lá tem vários dispositivos interessantes que detalham bem as medidas de proteção para as autoridades. Eu não vou ficar lendo aqui, porque isso aí vocês podem fazer depois sozinhos, tá bom? Aqui eu estou destacando os pontos mais importantes. Outro reflexo que essa lei gerou no Código Penal foi a ampliação das causas de aumento de pena no crime de lesão dolosa. Lá no artigo 129, parágrafo 12, inciso 2º, tá bom? As hipóteses novas de aumento de pena são aquelas que se referem a essas pessoas aqui, no contexto de lesão dolosa, tá bom? Reflexo na lei dos crimes hediondos. Na lei dos crimes hediondos, a lei nova ampliou as hipóteses de crimes hediondos, prevendo a lesão corporal de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, lá no artigo 1º, inciso 1A, B, tá bom? Sempre que envolver, novamente, as pessoas que nós estudamos aqui. Fechou? Muito bem. Tem mais coisas? Temos mais coisas. Também houve reflexo na lei do julgamento colegiado de crimes praticados por organizações criminosas. O legislador inseriu medidas de proteção para as autoridades lá no artigo 9º, parágrafo 1º-A. Bom, então essas são as principais considerações sobre a lei nova. Fechou? Então bora passar o trator. Lembrando, me segue aqui no YouTube, coloque para seguir, senta o dedo no like, deixa o seu like sem preguicinha e quando acabar essa aula, volta aqui na gravação e deixa um comentário sobre a aula, sobre o que você achou, que eu quero muito receber esses comentários, porque esses comentários que são motivações para eu continuar com esse trabalho magnífico, com esse trabalho de milhões que ninguém está fazendo, tá bom? E lembrando, quem quiser entrar lá na mentoria, ficar na lista de espera, é só mandar para mim lá uma mensagem lá pelo site sorrei.com.br ou pelo WhatsApp 11 91089 9002. Manda um zap lá para a gente conversar. Lá na mentoria, a gente vai acelerar sua aprovação para delegado. Inúmeras pessoas da mentoria há 14 anos já foram aprovados aí para delegado, para delegada. Tem muita gente. Há 14 anos eu venho gerando aprovações para delegado e delegada nos melhores concursos. Então, só falta você, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo no coração e bora passar o trator. Valeu!